Muito bem, olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Nós estamos iniciando mais um Talk in DI e hoje eu recebo aqui nos estúdios duas profissionais que atuam aí diretamente na formação e na prática da gestão de pessoas. De um lado tem a Kellen Lazzaretti, que é coordenadora dos cursos de pós-graduação do Senac, e a Camila da Campo, que é gestora aí da franquia Maria Brasileira. Sejam muito bem-vindas aí aos nossos estúdios. Obrigada. Bom, a gente vai tratar então como que a gestão de pessoas impacta na prática o desempenho e o crescimento dos negócios. E para falar sobre esse assunto então, inicialmente, Kellen, eu passo para você a palavra. Muito bem. Então, a área de gestão de pessoas ela é extremamente estratégica e ela precisa estar ligada ao planejamento estratégico e à estratégia da empresa, dando suporte aos gestores, dando suporte à direção para conduzir todo esse processo. A gestão de pessoas ela pode atuar em várias funções, né? Ela apoia na questão da remuneração, políticas remuneratórias, ela apoia no desenvolvimento de avaliações de desempenho, na criação de indicadores para monitorar, né? KPIs para monitorar o crescimento da organização, a necessidade de pessoas, a formação de pessoas. Então, ela é extremamente estratégica. Hoje, a empresa que tem um RH forte, que eu digo uma cultura forte de gestão de pessoas, ela tem uma possibilidade muito maior de crescimento e desenvolvimento, e eu digo assim, um desenvolvimento sólido. Né? Porque para você crescer, tecnologia é importante, mercado é importante, mas você precisa de pessoas. E como nós estamos vivendo um momento em que é tão difícil você encontrar pessoas, até por nós termos muito emprego, né? Graças a Deus, a formação das pessoas é extremamente importante. Internamente, né? Formar as pessoas internamente, mas as pessoas também se prepararem para assumir melhores cargos dentro das organizações, já que elas dão tanta oportunidade de crescimento. Enfim, quais seriam os principais desafios hoje enfrentados pelas empresas nessa área que você pode destacar, Kellen? Eu acredito hoje o principal desafio, principalmente falando de sul do Brasil, é a rotatividade. Então, nós temos um turnover, né, muito grande. E uma necessidade das empresas de segurar, né, manter esses talentos, atrair e manter talentos. E a criação de políticas de crescimento profissional. Então, a rotatividade, porque quando que a pessoa roda, né? Quando que ela gira? Quando ela vai buscar uma oportunidade melhor, ou quando ela quer um horário de trabalho diferenciado, ou ela tem uma condição familiar que não permite ela, por exemplo, trabalhar naquele horário de trabalho, né? Mas eu acredito que hoje a rotatividade e também essa necessidade de formação das pessoas, a necessidade de aprender coisas novas. O mundo é muito dinâmico, a tecnologia muda muito. Então as pessoas precisam o tempo todo buscar conhecimento, né? Então esses são os maiores desafios que eu vejo hoje na gestão. Falando nessa questão de conhecimento, sobre a especialização do Senac, pós-graduação em gestão de pessoas, como é que o profissional é preparado lá nessas aulas? Então, nós temos uma pós-graduação que inicia agora em abril, pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Essa pós-graduação, ela vai preparar o empresário, que é o caso da Camila, que ela vai contar a história dela depois, que busca esse curso para melhorar a sua própria gestão, né, como gestora, como empreendedora. Também gestores ou pessoas que desejam atuar na gestão, ele prepara também. E profissionais que desejam atuar na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos, desenvolvimento organizacional, enfim. É um curso completo, ele vai trabalhar todos os processos que envolvem a área de pessoas. Avaliação de desempenho, políticas de remuneração, estratégias e plano de cargos e salários. Ele vai trabalhar também a parte de pesquisa de clima organizacional, que é extremamente importante, a formação de indicadores, né? Uma formação bem ampla, né? Muito, e com uma visão muito estratégica. Então, trabalha também unidades curriculares como planejamento estratégico, por exemplo. Né? Porque quando você faz o planejamento da sua organização, seja para um crescimento, seja para uma fusão, uma manutenção, você precisa sempre pensar nas pessoas. Então, ela é bem ampla, bem ampla.
Vamos trazer um pouquinho então a Camila agora para o nosso bate-papo. Camila, onde é que você atuava profissionalmente antes de iniciar então essa especialização no Senac? Como é que era a tua vida profissional? Então tá, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou formada em Direito, eu fui advogada por mais ou menos 10 anos, né, apesar de não aparentar. Olha só. Eu tenho uma longa trajetória aí, né, como advogada. Atuava em qual segmento da advocacia? Eu trabalhava com direito trabalhista, né, a minha especialidade é direito trabalhista. E aí eu fui convidada pela minha prima, que é minha sócia, a ingressar no mercado de empresas, né, a empreender, né. E aí, nesse momento, a gente, por uma questão de confiança, né, de já ter um mercado estruturado, né, a gente resolveu empreender numa franquia. Entendi. Qual que é a franquia? A Maria Brasileira. Como é que ela funciona, esse segmento? A franquia, então, assim, ela é uma empresa de limpeza e cuidados, né? E a gente atende com diaristas, né? Com diaristas de limpeza, com terceirização de limpeza também nas empresas. A pessoa liga, contrata o serviço e vocês vão para casa dela e fazem a faxina, né? É como se fosse um Uber da limpeza, né? Interessante. O cliente chama, a gente deixa agendado e no dia e na hora agendada a profissional vai lá na casa dele e realiza a limpeza, né? Todas as nossas profissionais, elas passam por treinamento, elas recebem EPI, a gente tem todo um cuidado com elas, então, né, faz toda uma checagem também para mandar ela lá no cliente para realizar o atendimento. E aí foi que eu senti a necessidade. É isso que eu ia te perguntar. Né? Você entrou para empreender e sentiu a necessidade de se especializar e buscou o Senac. Explica isso um pouquinho aí, como porque, é que foi assim, essa experiência. Eu trabalho atualmente com mais ou menos 75 profissionais na nossa empresa. Né? Bastante pessoas, né? E é uma gestão mulherada. De pessoas, né? Uma mulherada danada aí, né? E aí foi que eu senti justamente a necessidade de procurar um curso mais voltado para essa área. Porque, claro, no direito a gente tem algumas coisas, né, algumas influências aí no modo de tocar a empresa, né? Mas não é nada voltado às pessoas. Sim, a gestão, aí, a gestão mesmo, né? Então eu fazia do jeito que eu achava que era certo. Intuitivamente, isso né? Isso aí. Mas eu, quando surgiu a oportunidade do curso, eu resolvi, não, vou fazer porque é super importante. Teve algum conteúdo, alguma disciplina que fez você mudar a sua percepção a respeito do assunto? Então, quando a gente tá ali durante a aula, né, tudo é muito, explica muito assim, como é que eu posso falar a palavra? Detalhadamente, assim? Não, utilizando exemplos, né, da vida cases, real, né, cases, entendi. a gente tem aquela troca com os colegas, né, mas eu acho que assim, o que mais impactou mesmo foi essa pesquisa de clima organizacional para reduzir a rotatividade da minha empresa, que é ainda um dos maiores problemas que eu tenho aí, né, na empresa, né, que é a rotatividade das profissionais. E ao que você atribui isso na prática, essa rotatividade? Ela acontece em vários segmentos, mas o que faz com que a pessoa troque? Inclusive, esse foi um dos temas da nossa pesquisa do artigo, né? Da entrega do artigo ali, né? Então a gente fez uma pesquisa interna com as colaboradoras para ver por que elas entravam para trabalhar na nossa empresa e quais os principais motivos que elas saíam da nossa empresa. Para entender ali o que eu podia fazer nesse meio tempo para evitar que elas saíssem, né? Mas assim, um dos criasse uma estratégia, né, para manter na minha empresa, um dos principais motivos é a questão de filho, né? Ah, entendi. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente vai ganhar o bebê tem... e aí acaba se afastando. Nem só bebê, né? É assim, não pequeno. tem com quem deixar a criança, não tem com quem deixar o filho, a creche é só meio período. Então, são algumas coisas. É algo que foge coisas... até do controle de vocês, né? Exato, da empresa, né? E tal. É uma coisa que a gente sempre ficava pensando, ai meu Deus, por que essa menina tá saindo? Ai, por que ela... Eu não tinha um índice, né, que conseguisse comprovar por que dá uma referência, né? Exato. E a pós-graduação me trouxe isso, né? Essa ideia de que eu consigo medir esses índices para transformar a minha empresa, para melhorar, para trazer alguns pontos positivos aí na organização dela. Isso que eu ia te perguntar, inclusive, na prática, o que a pós-graduação representou aí em relação a resultados
para a Maria brasileira? Então, como eu disse, né, a minha formação era uma coisa bem nada a ver com a empresa, né? E eu acredito que a pós-graduação veio para isso, para melhorar a minha gestão ali com as meninas, né, com as profissionais, justamente para entender o que faz elas ficarem na empresa, quais os benefícios que elas têm, o que eu posso fazer para melhorar, o que atrai mais elas, né? Se é fazer um encontro, se é elas se reunir com as outras meninas, é fazer elas se sentirem pertencentes à empresa. E foi um jeito que a pós-graduação... Meio que a cultura do dono, isso, né? Algo assim. E me abriu os olhos, né? Porque antes a gente só pensava assim, a profissional não quer mais trabalhar comigo? Tudo bem, vai vir outra, né? Mas essa rotatividade, ela acaba incomodando, porque a gente pensa, uma hora ou outra vão terminar as profissionais, sim, né? Sim. Não é sempre que vai querer entrar gente. E aí a pessoa não engaja realmente, exato, né? Quando ela tá né? se inserindo, ela pede para sair, acaba trocando de funcionário e acaba o que acontece? atrasando alguns processos. Acaba né? prejudicando lá no meu cliente também. Porque assim, dúvida. às vezes o cliente ele gosta daquela profissional, ele quer que eu mantenha aquela profissional e eu não consigo porque ela pediu para sair. Aí, às vezes, eu acabo perdendo o cliente lá na ponta porque a menina não quis continuar comigo, né? Entendi. Então, a minha ideia com a pós-graduação era fazer essa manutenção da profissional que estava ali comigo, né? Entendi. Beleza, vou trazer a Kellen de novo para nosso bate-papo agora. De que forma, Kellen, então, que os cursos de pós-graduação ajudam aí a transformar os gestores operacionais em líderes estratégicos? Muito bem, eu acho que essa história que a Camila acabou de contar, ela exemplifica muito, né, o que é a pós-graduação e o estudo da gestão de pessoas ela traz, né, Camila? Porque o gestor, ele não pode tomar decisões baseadas no que ele acha ou do que ele ouve falar. Sim, né? em achismo, né? Exatamente. Baseado Para um gestor poder tomar decisões assertivas, precisa fazer isso que a Camila fez, né? Estudar, pesquisar, analisar, né? Gerar indicadores para conseguir tomar as decisões mais assertivas. Então, a Camila desenvolveu esse trabalho, ela apresentou para a franquia em todo o Brasil. Exato. Foi transmitida a apresentação dela para todo o Brasil, foi muito legal, porque é essa cientificidade que a gente precisa ter na gestão. Então, por exemplo, você comentou com a Camila os motivos da saída, né? São questões pessoais, muitas pessoas acabam saindo por questões pessoais, familiares, mudança de cidade, enfim. Mas nós percebemos que com os nossos estudos, não é o salário que determina se a pessoa vai ou não ficar nas organizações. São outros fatores. São então. outros fatores. Exato, né? É o que aconteceu lá na empresa, né? A gente até perguntou para as meninas, uma das perguntas era, o salário que você recebe, a carga horária que você tem, é satisfatória? Todas elas que saíram, né? A gente fez uma pesquisa no final, quando elas pedem o desligamento, todas elas responderam que não, que o horário era condizente com o valor que elas recebiam. Então isso não influenciou. Não era um fator que... Claro, cada empresa é diferente. Sim, né? lógico. Mas exatamente. na minha, no teu caso, né? realmente o que influenciou mais foi essa questão familiar mesmo, né? E outras empresas de outros segmentos, a gente observa que o comércio ele acaba sofrendo muito com rotatividade em função de horário de trabalho, que não é o caso da empresa Camila. Mas horário de trabalho em sábados, domingos, acaba gerando rotatividade. E nós observamos também que as oportunidades de crescimento que o colaborador enxerga quando ele entra na empresa são importantes e são levadas em consideração num pedido de desligamento. Então, lá na pós-graduação de gestão estratégica de pessoas do Senac, nós trabalhamos isso desde a entrada e da atração da pessoa. Então, nós trabalhamos e compartilhamos bastante experiências, né, em sala de aula sobre recrutamento e seleção. Então, como que eu recruto e seleciono a pessoa correta para a vaga certa? Porque algo que nós falamos muito na área de gestão era isso que eu ia te perguntar, desculpa te interromper, era isso que eu ia te perguntar, Kellen. Como é que a gestão de pessoas contribui para a inovação dentro das empresas? Aí você pode complementar, quero que você estava falando, na verdade. Então, estratégias assertivas de recrutamento e seleção. Às vezes a pessoa não é ruim, ela só não está no cargo certo.
ela não foi selecionada faz para sentido, o cargo né? certo. Às vezes acontece. E ter os critérios bem definidos do que precisa para atuar em cada função é extremamente importante. Então, por isso que o plano de cargos e salários ele é importante, porque ele traz essa clareza. Nós temos também, estudamos estratégias de seleção, né? Estudamos estratégias de onboarding, que fala muito nessa questão de aculturar a pessoa à empresa, integrar lá a cultura da empresa e tornar o clima acolhedor. Porque quando você entra numa organização, o que você espera? Ser bem acolhido. E não Sem é ser dúvida, bem né? acolhido só pelo chefe. É Pela ser equipe, bem né? total. Exatamente. Então, a Camila E isso na faz uma empresa, diferença, né? Exato, Faz uma diferença absurda, né? exato. Quem é que gosta de trabalhar num lugar que não é bem recebido? Exatamente. Ninguém, né? Ninguém. Exatamente. É uma questão de tempo para pedir para sair, né? E aí volta naquele exato. problema de rotatividade. Então, a pesquisa de clima que a gente aplicou e a Camila aplicou na empresa dela, nós aplicamos em sala de aula, né? Ela aplicou na empresa, para entender quais são essas dores, né? E como eu faço para melhorar. Então, veja, você aprende ferramentas, estratégias, planos para melhorar o teu modelo de gestão e manter as pessoas, evitar a rotatividade, evitar absenteísmo, porque as pessoas faltam muito ao trabalho também, Tem né? esse problema também, né? Tem a questão de atestados médicos, obviamente, né? A lei nos ampara nessa questão, mas tem outras questões. Exemplo, a Camila trouxe hoje a creche não tem aula, né? O que eu faço com meu filho? Então, eu Sim. falto ao trabalho para ficar com meu filho. Então, aí você gera toda uma cadeia, né? Onde a pessoa acaba faltando ao trabalho. Outra questão importante. As empresas estão percebendo que elas precisam apoiar os seus colaboradores no seu desenvolvimento. Porque, como nós falamos antes, tudo muda muito rápido. Sim, né? tecnologia, E as né? pessoas precisam se atualizar em termos de conhecimentos e ferramentas de gestão de pessoas e tudo mais. Então, investir, né? Como eu posso investir na minha equipe para que ela tenha uma qualidade melhor, para que ela entregue mais. Desempenho melhor. É isso, né? Para que ela entregue mais. Então, nós temos hoje no Senac uma preocupação muito grande com isso, né? Nós ofertamos cursos desde jovem aprendiz até pós-graduação, né? Para dar às pessoas essa possibilidade de crescimento contínuo, né? E as organizações valorizam muito isso. Então, a formação. Qual é a tua formação para atuar, né? Em determinada área. Se você for pegar, por exemplo, a área da Camila, que também é o direito, se você não tem um ensino superior, você não pode atuar na área. De forma alguma, né? E se não passar na prova da OAB, também não. Também não. Então, a gente precisa se qualificar. E o que eu tenho percebido muito das pessoas que buscam a pós-graduação também, são pessoas que estão buscando crescimento interno, né? Porque no próprio negócio? Na própria empresa que trabalha. Então, as empresas estão oferecendo carreira, né? Estão despertando para essa necessidade da profissionalização da área de RH, olhando a gestão de pessoas como estratégica, e aí estão propiciando que as pessoas cresçam de cargo, assumam mais responsabilidades. Que é ótimo. Ótimo, mas elas têm que fazer a parte delas. Buscar conhecimento. Né? Estar preparado isso, né? Para isso. Aliás, uma coisa que a gente sempre falava no curso era isso, né? O RH agora não é mais só fazer folha. O RH, ele é importantíssimo, o centro da empresa, porque é ele que contrata, é ele que demite, é ele que vê se a pessoa está se sentindo bem lá naquele ambiente, se ela vai sair, se ela não vai, se ela está contente, que determina se ela pode salário, crescer, né? Se ela enfim, chama a atenção para que o empresário dê um pouco mais de atenção, um né? espírito de liderança lá dentro da daquela empresa, né? Então, o RH, ele é extremamente importante, né? Então, exatamente. Essa gestão estratégica de pessoas, né, é o que faz a empresa crescer mesmo. Kellen, empresas de pequeno e médio porte, também é importante aí que tenha uma estrutura nesse setor de gestão de pessoas? Total. Na verdade, o que acontece? A gestão de pessoas, ela vai existir em qualquer tamanho de organização. Interessante. Em organizações maiores, vai existir um setor, né, que a gente chama de recursos humanos, gestão maior, de né? pessoas, que fará essa gestão. Mas quando a sua empresa não tem, por exemplo, a folha de pagamento é feita pela contabilidade, né?
O empresário, ele vai precisar fazer a gestão de pessoas. Ele vai precisar. Ele vai precisar fazer o recrutamento, ou seja, onde é que eu acho alguém para trabalhar comigo. Ele vai precisar selecionar, ele vai precisar receber, ele vai precisar ensinar, né? Ele vai precisar lidar com a legislação trabalhista. Quando a pessoa pedir desligamento, ele vai ter que fazer todo esse processo também. Ele vai ter que criar estratégias de benefícios ou para assegurar os seus colaboradores. Então, tudo isso a gente aprende. E quando nós falamos em benefícios, nós temos os benefícios legais que a legislação, né, determina, mas muitas organizações buscam estudar quais são os benefícios que a equipe deles deseja que seja mais adequada para que eu consiga segurar, né, os meus colaboradores, ou seja, reter os colaboradores. Uma estratégia, né? Estratégia. Então, veja, tudo é estratégia, é gestão estratégica, né? Que é um grande diferencial, Isso, né? e eu só consigo estudando. Eu preciso estudar, eu preciso aprender ferramentas de gestão. Aliás, para quem está pensando então em investir aí numa especialização, numa qualificação, qual que é o diferencial do Senac? Bom, o Senac, em primeiro lugar, é uma instituição nacional, né? Ele é conhecido em todo o Brasil. Então, ter um diploma no Senac significa ter um reconhecimento nacional. A Faculdade Senac Santa Catarina, ela está aí há mais de 20 anos atuando na área de gestão em ensino superior e pós-graduação. Somente a Faculdade de Chapecó tem mais de 22 anos atuando com ensino superior e graduação. Nossos professores são todos altamente qualificados, né? São professores que viajam o estado todo, o Brasil todo, prestam consultoria, trabalham em organizações, têm experiência prática. E isso é algo que nós frisamos muito, muito no Senac. Porque o Senac é diferente das outras instituições de ensino. Além de nós termos docentes com títulos, né, que é extremamente importante, mestrado, doutorado, para eles terem essa base científica de ensino e tudo mais, eles têm prática. Então, eles atuam nas áreas que eles ensinam, né? E eles estão em todo o Brasil. Nós convidamos professores de todas as localidades para compartilhar conhecimento, né? Mas também professores locais para dizer assim, ó, como é a empresa aqui em Chapecó, como é aqui na nossa região, né? E nós temos algo bem legal, como eu comentei com vocês, que nós temos desde a aprendizagem até o ensino superior e pós-graduação. Vários públicos, né? Vários públicos. Todos os alunos que passaram pelo Senac, todos, independente de qual curso, né? Se eles fizerem a pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, eles terão 20%, né, de beleza. Desconto na mensalidade. Então, é um presente, né? Aproveitar, hein? Tem que aproveitar. Isso aí. É um presente para todos os ex-alunos. A Camila, se quiser fazer Já outra vou ter que fazer pós, já pode também. Já vou ter que olhar o currículo aí. Isso aí. Aproveita. Já pode voltar. E é uma oportunidade, uma forma de valorizar os nossos alunos, né? Que aqui estão. E nós convidamos os nossos alunos da pós também para fazer participações especiais, né? A Camila é uma delas. Né? Olha aí, tá aqui, né? Tá dando entrevista. E nós convidamos também empresários para estar conosco, compartilhando seus conhecimentos. Nós fazemos visitas em empresas para conhecer as políticas, claro, mais voltado para RH. Valeu a pena? Valeu a pena fazer a pós, Camila? Com toda certeza. Pra quem tava há mais de 10 anos parada ali sem fazer nada. Olha só que legal. Voltar pra pós, assim, voltou no pique, foi um desafio pessoal e foi maravilhoso, assim. O que eu gosto muito, o que eu gostei mais ainda na pós é que, assim, a nossa turma era muito variada, né? Então tinha empresários, eclética. Tinha gente do RH, tinha pessoal da contabilidade. E vai somando, né? Isso. E assim, cada um traz a sua experiência e isso torna cada uma super aula, especialização. Exato. A aula é muito rica, né, de conhecimento. Bacana, porque legal. o que você usa na tua empresa, eu posso usar na minha, o que eu uso na minha É uma vai troca, servir né? Um em intercâmbio outra. praticamente, Isso, né? isso. E essa acho que é a parte mais legal, assim, de poder ter essa vivência de outros lugares, né? Abrir a mente. E essa vivência que a Camila fala em sala, né? Compartilhando conhecimento com os colegas, ela só é possível se é presencial.
Sim. Claro, olha né? aí, o Ela é EAD. bem mais rica, né? Ela é Sim, muito lógico, mais né? rica quando ela é presencial, porque você cria vínculos, você se apoia em negócios, né? A Camila mesmo vive indicando É insubstituível, né, serviços essa para os relação. colegas, né? E tal, e Entendi Faz muito, parte, vice-versa. né? Faz parte, É olha que legal. isso. Então, isso é muito bacana, porque você cria também uma rede de apoio, de network, Exatamente, né? que é de fundamental, contatos, né? Não exatamente. tem como abrir mão disso. Bom, para finalizar nossa entrevista, então, qual que é o conselho que vocês duas dariam aí para os empresários que ainda não tratam a gestão de pessoas como uma área expressiva aí das empresas? Eu vou falar primeiro, depois eu vou dar voz à empresária, Isso. né? Mas eu penso que as empresas precisam olhar para as pessoas. Nós sabemos que a tecnologia ela substitui, né, muito trabalho operacional, mas nós precisamos de pessoas que pensem, né, pensem os nossos negócios, pensem como crescer os negócios, né, como ampliar os mercados, que façam a diferença mesmo, que peguem junto e cresçam junto da organização. Então, a pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, ela pode ajudar nesse processo e ela ajuda de fato. Nós temos muitos relatos de alunos empresários que fizeram, né? Nós também temos muitos alunos que buscaram na pós-graduação um conhecimento para subir de cargo e assumir cargos de liderança. Então, nós temos muitas unidades curriculares voltadas para liderança, comportamento humano, que faz com que você se desenvolva enquanto pessoa, né? Enquanto líder, enquanto profissional. Então, E aí aplica ou no próprio negócio ou na empresa que na trabalha. vida, em todos. perfeito. Então, quando o empresário olha para essa área de gestão de pessoas e olha para as pessoas com cuidado, né, e investe nessa área, ele tem resultado, né? E as pessoas que desejam crescer dentro das organizações, ter um maior sucesso, ter uma carreira mais variada, poder rodar, vamos dizer assim, a gente nunca quer perder um colaborador, mas ela poder rodar com segurança, sempre crescendo de sim. cargo, não só trocando de cargo por R$100, R$200, que a gente acaba vendo muito isso. Acontece bastante. Se você é dono da tua carreira, né? Então você precisa olhar para sua carreira, se capacitar, Se preparar, se vender bem. se vender bem e ter conteúdo para entregar. Né? Fundamental, Então, né? muito. Então, a pós-graduação, ela ajuda muito nisso, né? Ela apoia demais nesse sentido. E a Camila, então, pra isso. É difícil falar depois da Kellen, né? Não. Eu acho que a gestão estratégica de pessoas é a raiz da empresa. Se ela não tiver bem firme, bem estruturada, a árvore não vai crescer, a tua empresa não vai crescer. Então, é fundamental você olhar para as pessoas com essa ideia de que elas são a tua empresa e que só elas conseguem fazer a tua empresa crescer. Se elas não estiverem desenvolvidas, se elas não estiverem engajadas, se elas não estiverem motivadas, a tua empresa não vai conseguir chegar aonde você almeja. Então, a gestão estratégica de pessoas é isso, ela traz ideia para tua empresa. Ela coloca a pessoa mesmo, né, em evidência, né? Em evidência. Não adianta você ter uma Destaque. máquina que não tenha como Exatamente. operar. E Importantíssimo. quem é que opera aquela máquina? É uma pessoa, ainda, né? E que vai... Ainda, exatamente, né? Mas assim, mesmo que fosse só uma máquina, alguém tem que dar o comando. Exatamente. Por enquanto, né, essa é a perspectiva que se Exato. tem. Então, a gestão de pessoas, ela é E é por isso que é primordial. fundamental, né? Manter as pessoas junto contigo na tua empresa reduz muito o teu trabalho, o teu retrabalho. E você ter essa visão de ter essa gestão estratégica, de diminuir a rotatividade da tua empresa é fundamental para que o teu negócio prospere. Eu quero só fazer uma observação que eu Claro, lembrei claro. agora. Cada vez que você perde um colaborador, principalmente quando ele já está há mais tempo dentro da sua empresa, você perde conhecimento, né? Sem dúvida, ele Então, vai entrar uma nova leva, pessoa que vai exato. se integrar Então, tudo isso. cada vez que você recebe alguém novo, você precisa ensinar de novo. Exato. E aquele conhecimento, ele vai junto, né? Dá uma patinada, na Total, verdade. né? para a Então, empresa, total. Agora, para a pessoa, qualquer tipo de conhecimento que ela vá buscar, ela vai carregar junto com ela para qualquer sempre, lugar que ela exatamente. for. Exato. Né? Então, tem o lado do empresário, tem o lado do profissional. Eu
busco conhecimento, eu vou buscar uma pós-graduação, uma especialização na área, e isso eu não vou perder, independente da empresa que eu trabalhar. Então isso é extremamente importante. Você vai carregar com você, Pra né? O vida. conhecimento fica para sempre, Sempre, né? sempre. E quem tem interesse, então, em se inscrever em alguma pós, como é que faz, Kellen? Então vamos lá. Esta pós-graduação em gestão estratégica de pessoas inicia no dia 17 de abril. Ah, então tá com inscrições ainda, então? Está com inscrições abertas no, Então dá no tempo, Senac, tá? Pode entrar em contato com o Senac no 33615000. Nós temos todas as informações lá. Quanto tempo que é a pós? A pós-graduação, são aulas quinzenais, né? Sextas à noite, sábado, até o início da tarde. Não adentramos muito aos sábados, entendi. né? E elas acontecem quinzenais. Então, iniciando em abril, ela finaliza em 1 ano e meio, mais ou menos. É um tempo razoável, né? Tempo É médio, razoável, né? é legal. Uhum. E ela não é cansativa, por mais que você diga assim, meu Deus, 1 ano e meio, né? A Camila andava falando antes sobre isso. Eu sou prova disso, né? Porque Passa muito rápido. E assim, ó, eu pensava, 1 ano e meio estudando, mas depois eu parei pra pensar e não é isso, né? 1 ano e meio vai passar eu estudando. Sim, eu ou não, estudando. Exatamente. Então, boa observação. muito melhor eu estar estudando. Né? Exato. Sem dúvida, olha aí. E é agradável, porque cada final de semana, ou cada 2 finais de semana, você conhece um professor novo. Sim, Né? Você adquire tem uma conhecimentos troca, né? diferentes. Exatamente, como É tá muito falando. dinâmico, é gostoso. O tempo passa rápido, né? Então, quem tem interesse pode buscar o Senac. Até a data de início da pós-graduação, 17 de abril, nós estamos com inscrições abertas. Então, falando dos descontos, né? Boa. Quem já foi aluno do Senac, em alguma vez na vida, né? Já tem benefício. Já tem benefício, 20% de desconto. Nós temos também comerciários e residentes em outras cidades que não Chapecó, também tem os 20% de desconto. Olha só, legal. Porque, veja, a pessoa já tem uma despesa de deslocamento, Extra, né? e tudo Aí mais. vocês dão uma amenizada, né? Pra incentivar. Isso, a gente incentiva as conhecimento. pessoas a buscar. Aham. Nós também temos algumas empresas que são parceiras, que os colaboradores dessas empresas têm 15% de desconto. Então, o Senac, ele tem um papel muito importante na qualificação de pessoas para o comércio, né? Sim. Local, para A economia, né? a economia De uma local. maneira local. Então, nós queremos incentivar que essas pessoas que hoje já estão empregadas, já estão trabalhando, busquem crescimento, que é bom para a carreira delas e bom para a organização, né? Sem dúvida. E todo aluno que se inscrever na pós-graduação e fizer o seu pagamento até a data do vencimento também tem 10% de desconto. Olha que beleza. Então nós temos muitos descontos de várias modalidades. Então tem que aproveitar, né? Porque é uma oportunidade única. Sem dúvida, Exatamente. Sem dúvida. E a Camila fez gestão de pessoas, e agora? Para que área como empreendedora você está pensando em se especializar? Agora eu continuo tocando minha peguei empresa, de surpresa. Né? É verdade. E assim, além de tudo, fazer esse curso abriu minha cabeça para eu voltar a advogar. Olha só. Ela está empreendendo mesmo, Exato. você acertou. Olha que bacana. 2026 é um ano de muito trabalho para mim, porque Show além de de bola. tudo voltei à advocacia, abri um escritório e estou advogando. Então, também busco clientes nessa área. Olha só que Estou bacana. fazendo meu jabá. Área trabalhista, né? Isso. Não tem muitos casos, né, em área trabalhista. Quase não, Quase né? nada. Imagina. Mas voltei que bom, cara, ativa, que bom. né? Parabéns. Tinha suspendido a minha OAB durante um tempo aí, mas aí depois dessa pós, depois de conversar com tantos colegas, né? Foi uma injeção de ânimo aí. Exato, Que foi mesmo. Pensei, já que estou empreendendo, vou empreender mais um Exatamente. pouco, então. É e isso aí voltei mesmo. com o escritório também. Legal. Obrigado, meninas. Muito obrigado pela Obrigada. participação de vocês. Sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Conversamos então com Kellen Lazarete, do Senac, e com a Camila da Campo, da Maria Brasileira. Muito obrigado a você que acompanhou o Talking DI até aqui e até a próxima.